E agora deixa eu te contar uma história. Um homem foi preso por tentar arrombar uma casa em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A gente trouxe essa imagem no início do balanço, né? A cara de pau do ser humano não tem limites, a gente sabe. Mas o que é surpreendente é que, pouco antes da invasão, no mesmo dia, ele já tinha praticado um crime semelhante. Foi detido pela Brigada Militar, foi levado ali para a delegacia, mas foi liberado. E aí o que aconteceu? Ele voltou para a rua e fez a mesma coisa, seguiu tentando invadir a casa, furtar. Um detalhe é que esse homem já havia sido condenado por um homicídio da própria filha, 3 meses de idade. Quem vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa história e sobre o histórico desse criminoso é o subcomandante da Guarda Municipal de São Leopoldo, lá no Vale dos Sinos, o Alessandro Rodrigues Lucero. É isso? Assim que fala o seu sobrenome, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. É Lucero, meus. Lucero? Ah, então desculpa, agora não erro mais. Comandante, fala pra gente como é que vocês chegaram nessa ocorrência. A imagem, ela mostra, né? Se você deixar ir rodando, o pessoal ali de cima, ele tenta invadir, daqui a pouco vem uma viatura da Guarda Municipal e uma equipe também da Guarda Municipal. Vocês foram chamados, alguém ligou para vocês? Vocês estavam passando e viram uma movimentação errada? Exatamente. Nossos operadores do sistema de monitoramento visualizaram esse indivíduo transitando por uma avenida, por uma rua próxima da câmera de monitoramento, onde ele estava forçando as grades do portão dessas residências, né? Então, nossa central enviou uma viatura, despachou uma viatura para fazer buscas no local, nas proximidades, e ao chegar, enquanto realizavam essas buscas, moradores próximos abordaram a equipe e informaram que esse indivíduo havia ingressado nesse prédio, ingressado nesse condomínio, né? Aí esse indivíduo ele foi abordado pela Guarda Municipal, feito a identificação dele e conduzido até a delegacia para efetuar o registro de invasão de domicílio, né? E aí a história também se torna mais interessante, comandante, porque ele tem um histórico até mesmo de um homicídio contra a própria filha. O senhor teve acesso aí à capivara dele, como se diz, a ficha criminal desse homem? Exatamente. No momento em que foi feita a identificação desse indivíduo, esse marginal, né, vamos deixar bem ciente, foi constatado que ele já havia sido preso na parte da tarde pela Brigada Militar, em outro bairro da cidade, cometendo o mesmo delito, né? E, em consulta ao sistema de informações dele, a capivara dele, como você disse, foi constatado que ele havia sido condenado por um homicídio duplamente qualificado, né? Isso em 2010, onde ele, contra a própria filha dele, ele acabou esfaqueando ela, que veio aparecer, e já estava solto aí nas ruas hoje, nos dias de hoje, cometendo outros crimes aí, né? Só para deixar claro, comandante, ele havia sido solto 2 dias antes, é isso? Não, ele já estava solto, no caso. Ele foi condenado a 21 anos de prisão e já está solto. Se a gente for analisar hoje, ele está solto. Já pagou sua dívida com a sociedade, não estava foragido, então? Isso, não, está em liberdade condicional. Condicional. E uma pessoa em liberdade condicional, cometendo crimes assim, né, costumeiramente, porque ele tentou de tarde, foi preso, foi liberado, tentou de noite também, vocês foram lá, né, foi preso de novo. Ele está preso ainda ou ele já foi liberado? Não, foi feito o registro dessa ocorrência e ele foi liberado. De novo? Essa legislação, ela como ele não provavelmente ele venha a ser regredir para o sistema fechado, mas no momento ele está em liberdade condicional. Ele foi feito a apresentação dele na delegacia de polícia, feito o registro e o mesmo foi liberado. Não, Lucero, desculpa, eu achei que tu tivesse falado que ele tinha sido liberado da tarde quando ele havia sido preso pela Brigada Militar. Ele foi liberado uma segunda vez depois de ser preso pela Guarda Municipal? Sim, exatamente. Foi liberado à tarde e à noite também. Quando eu digo que não há o que não haja, o pessoal de casa, eu falo isso frequentemente, não há o que não haja. Quando eu digo isso, você aí de casa acha engraçado, né? Você fala assim, a Vanessa tá fazendo tempestade em copo d'água. Preste atenção no que o comandante ele diz pra gente. Preste atenção, esse criminoso
que havia sido preso, condenado a 21 anos de prisão por esfaquear a própria filha, um bebezinho de 3 meses de idade. Foi preso, foi liberado em liberdade condicional. Tá na rua fazendo o quê? Tá plantando florzinha no canteiro central da cidade? Não. Ele está ajudando ali a carpir um lote para ganhar o seu dinheiro de uma forma digna? Não. Ele está tentando invadir casas. Aí presta atenção, porque eu achei que eu tivesse ouvido errado. Eu pensei assim, não, sei lá, dormir pouco, as crianças acordaram de noite, né? É outra coisa. Não, eu não entendi errado, gente. Eu pedi para o comandante, pedi para o Lucero repetir aqui. E eu vou pedir para ele repetir de novo, porque tem coisas assim, ó, que nem eu me beliscando, eu acho que eu estou sonhando, porque parece mentira. E eu estou me beliscando aqui de novo, Lucero. Ele foi preso pela Brigada Militar, foi solto, foi preso pela Guarda Municipal, foi solto, é isso? Exatamente. A legislação previu, né, não previa que ele ficasse preso. Ele foi feito o registro, os procedimentos encaminhados, fazer o registro da ocorrência e ele foi liberado. Certamente vai ser representado para ele regredir de sistema para o regime fechado, mas por enquanto ele está em liberdade condicional. Sabe por que eu não serviria para trabalhar na área da segurança pública? Eu não serviria para ser brigadiano, policial civil, policial federal, rodoviário federal, guarda municipal, não serviria. Porque eu iria ficar indignadíssima com uma situação como essa. Porque é praticamente, comandante, enxugar gelo. Porque é capaz de vocês serem chamados hoje de novo em uma outra ocorrência e dar de cara com o mesmo homem. Exatamente. As brechas que a nossa legislação ainda prevê, né, em crimes de grande repercussão, crimes onde esse tipo de pessoas, esses marginais, deveriam estar cumprindo a pena, eles têm os benefícios da legislação de pedir uma liberdade condicional e seguir cometendo crimes soltos aí na sociedade. E olha o que o Lucero está falando, né? As brechas da nossa legislação. A brecha da lei, e a lei está sendo feita ultimamente para beneficiar quem? Você aí de casa? O dono desta residência, eu que estou aqui no estúdio trabalhando, o Lucero que está lá trabalhando, lá uniformizado, não. A legislação está sendo feita ultimamente, é modificada para beneficiar os criminosos, porque são coitadinhos, vítimas da sociedade, pobrezinho. Ele acabou de sair da prisão, coitadinho, ninguém dá uma chance para ele trabalhar, ele tem que ser reincidente, pobre do coitado que esfaqueou a filha. Pobre do coitado que devia estar preso, pobre coitado para invadir a tua casa amanhã ou depois, para roubar aquilo que você tiver, para furtar, seja lá o nome. Vanessa, mas ele está invadindo residência. O furto é um crime de menor potencial ofensivo. A nossa legislação, ela não prevê prisão para esse tipo de caso, porque tem outros casos mais graves. Sim, tem outros casos mais graves, mas essa criatura aí tem um homicídio nas paletas contra a própria filha, eu vou frisar isso de novo. Se essa criatura não é perigosa para a sociedade, eu não sei o que é. Porque se uma criatura tem condições de fazer isso com o próprio filho, um bebezinho, o que vai fazer com uma pessoa que não conhece? Você acha que vai pensar 2 vezes ao tirar outra vida? Vanessa, mas foram outras circunstâncias, etc e tal. Vai contar uma historinha para boi dormir, tá certo? Porque aí, ó, a Guarda Municipal foi chamada, teve lá, tá vendo ali, ó, 1, 2, 3 guardas municipais foram lá, renderam a criatura, né, mão para trás, mão na cabeça, fizeram tudo direitinho. Foi uma pronta resposta, foram minutos, tanto que pegaram ele com a mão na massa, né, Lucero? Abordado em questões de minutos após ter sido identificado pelas câmeras de monitoramento ali a atitude suspeita dele, né, de estar forçando os portões. Então, tão logo foram despachadas as guarnições, aproximaram do local para efetuar a abordagem desse marginal aí. Aí, quer saber outra coisa que me deixa indignada por causa da nossa legislação, nossa lei? Tá, vocês prenderam ele, certo? Levaram para a delegacia de pronto atendimento, certo? Quanto tempo ali para apresentar o preso até ser liberado a equipe? Isso aí deu em torno de umas 2 horas, a apresentação do indivíduo, encaminhar primeiramente no hospital para fazer o exame de lesões e depois apresentar até a delegacia para confecção do boletim de ocorrência. E aí, quando é feito o boletim de ocorrência, essa criatura, né, sai pela porta da frente da delegacia, dá tchauzinho para as equipes ainda ficam preenchendo papelada, né? A papelada tem que ser preenchida e muitas vezes, como você disseste, muitas vezes ele acaba saindo até muitas vezes antes.
que não deve ter sido esse caso aí, mas enfim, eu sei que foi liberado posteriormente. Sim, não, mas é só para ilustrar para o pessoal de casa que não acompanha o dia a dia da polícia, né? Eu também não acompanhava até começar a trabalhar com isso. Chega a ser, gente, revoltante. Criminoso, eu já vi criminoso na 2ª DPPA aqui em Porto Alegre dar tchauzinho para a equipe da Brigada Militar que prendeu ele, porque ele não ia ficar preso. Saiu rindo com mãozinha no bolso, assoviando, e a equipe da Brigada Militar ficou lá o quê? Preenchendo papelada, para amanhã ou depois prender de novo. Que acredito muito que vai ser esse caso aí com a Guarda Municipal lá de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Infelizmente, a nossa lei tem essas brechas, como disse o Lucero. Infelizmente, a gente vê mais isso do que a gente gostaria. E, infelizmente, eu vou dizer para você que eu sou capaz de apostar aqui com o Lucero, né, que amanhã ou depois ele vai voltar aqui na tela do Balanço falando desse mesmo cara, tá? Então, assim, vamos deixar esse convite em aberto, comandante. Caso vocês prendam novamente este indivíduo em situação de flagrante delito, o senhor volta aqui para contar a história pra gente? Positivo, vamos deixar combinado. Esperamos que com essa repercussão, com essas duas ocorrências registradas contra ele, seja solicitado a regressão do regime e que ele volte ao regime fechado para cumprir a pena normalmente, onde ele deveria estar, não no meio da sociedade. Aí. Mas daí até isso acontecer, porque com certeza o querido não vai se apresentar quando, né, sair esse pedido de revogação da prisão condicional. Aí ele vai virar foragido. Aí é outros 500 para achar ele. O senhor vai ter que buscar ele de novo, o senhor e toda a equipe. Inclusive, a equipe está de parabéns, viu? Muito obrigada pelas informações aqui e parabéns ao trabalho de vocês aí em São Leopoldo. Muito obrigado, sempre à disposição. Aí eu fico indignada com essas histórias, gente. A criatura era para estar presa. Era para ter sido, né, levada para a cadeia de novo porque ele está incondicional. Então, uma pessoa em liberdade condicional que comete um outro crime demonstra o quê? Que está pronto para ficar na sociedade? Não. Então, assim, quando ele foi pego pela Brigada Militar, ele já devia ter sido levado pela orelha, assim, ó, pela orelha de volta para o presídio, mas não aconteceu. O que aconteceu? Vai ficar solto, coitadinho, vítima da sociedade, né? Não pode ser reinserido porque não pode trabalhar, porque ninguém contrata alguém que tem... Não me conta historinha para boi dormir, porque não é assim que funciona, tá? Essa criatura está fazendo, né, furtos em série, está tentando arrombar em série lá, ele está tentando alguma coisa. E se ele está tentando voltar para a cadeia, vamos esperar que amanhã ou depois ele consiga, como disse o Lucero, que volte então para o regime fechado, porque uma criatura como essa não tem a menor condição de estar em sociedade, tá?